Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo para vocês. E hoje aqui no meu casual, na minha casinha, no meu cantinho que estou desenvolvendo ainda, porém eu não mexi muito esses dias porque eu estou numa correria de trabalho. Só que não podemos parar os conteúdos nem os trabalhos. E o vídeo hoje em questão, que é um dos tópicos que eu separei para a gente conversar e dar a porta de entrada para a gente progredindo aos poucos os conteúdos e os assuntos em si, seria capoeira. Então, desde o conceito da termologia da palavra até a sua história em si. Então, não dá para falar de capoeira sem falar de história do Brasil. Querendo ou não, uma coisa se linka à outra, se complementa, estão interligadas e ligadas diretamente. Então, fala capoeira, fala história do Brasil. Falou capoeira, falou de escravidão também, infelizmente, pois este assunto histórico que aconteceu aqui no Brasil é o que liga e o que dá origem ou é o primeiro passo para o surgimento da capoeira. Então, qual que seria o primeiro ponto em questão dessa história para chegar até a capoeira nos dias de hoje? O primeiro tópico seria a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, todo aquele contexto histórico que ele veio aqui para o Brasil dizendo que estava procurando as Índias. Contudo, tem já relatos e documentos que provam o contrário, que já suspeitavam que existiam povos e terras para este lado do planeta. Então, foram fazer as navegações para confirmar e futuramente conquistar essas terras. Então, por volta de 1480, até um pouco antes, já se tinha noção da descoberta do Brasil em si, onde nem se chamava Brasil, e tem alguns fatores que linkaram o nome Brasil por ser considerado de primeira mão uma ilha, que tinha até a ilha do Brasil, e também por a madeira que tem aqui, que seria o pau-brasil em si. Então, essa é a primeira instância para começar a história do Brasil em si, 1580. E quando eu falo história do Brasil, eu falo da descoberta nos fatores históricos, porque o continente, os povos já habitavam aqui. Então, tem um período antes dos portugueses, o que daí seria a história em si indígena do continente. Porém, é muito pouco os registros que tem desses fatores. Tem muitas histórias, mas se comparar com a história depois de 1500, não tem comparação em si. Em um ano de 1500, então, foi diagnosticado ou comprovado a descoberta do Brasil. A partir de 1530, em específico, que daí seria o período antes do Brasil pré-colônia, a partir de 1530, Brasil colônia, onde começaram a colonizar o país ou este pedaço de terra em si, porque antes aqui nem Brasil era chamado e não tinha nem divisão de estados, municípios. Isso foi se prolongando ao tempo, ou conforme o tempo foi passando. Então, Brasil pré-colônia, Brasil pós-colônia, e é aí que começa a brincadeira, pois teve uma coisa muito importante na história da capoeira e do Brasil em si, que é as capitanias hereditárias, onde o Brasil foi dividido em castas, digamos assim, e pessoas que o Dom João mandava vir para cá, era obrigado a vir para dominar esse espaço e crescer, fazer o espaço dar certo, digamos assim. Então, foi uma época conturbada da história do Brasil por causa deste fator, pois eu acho que a única capitania que deu certo, não lembro se foi de Pernambuco, eu não lembro agora ao certo, mas foi apenas uma que deu certo ou duas. O resto tudo, os donos morreram, foram pegas seguidos por índios, nem chegaram e por aí vai. Com isso, eles também tentaram escravizar os índios que estavam aqui no Brasil, tanto a partir das missões jesuítas e antes, pois antes deles escravizarem os negros, que é o ponto central que eu estou indo chegar agora, eles quiseram escravizar os índios, mas como não deu certo, começou-se o comércio de escravos vindo da África, do continente africano, e uma das partes ou dos pontos que mais comercializava escravos na África era em Ceuta, um ponto onde tinha muito comércio de escravos, dos próprios negros escravizando negros. Então, até um detalhe da história da escravidão em si, principalmente da escravidão negra, que
Começou essa escravidão pelos próprios negros, pois eles comercializavam pessoas. Então, eram pessoas de tribos rivais, inimigos, que eles capturavam e vendiam. E sem contar que a escravidão já existiu e em alguns lugares, você sabendo ou não, existe ainda escravidão. Só que é uma coisa que vai além de raças, digamos assim. Com isso, surgiu e aconteceu a tão e triste escravidão aqui no Brasil, onde ela perdurou até o ano de 1808 em documentos oficiais, onde a rainha, se eu não me engano, a Rainha Elizabeth, não sei se é Rainha Elizabeth agora, posso estar falando lorota, ela... Eu vou até pesquisar aqui rapidinho, porque eu não lembro o nome da filha do Dom Pedro II. Filha... De verdade, me deu um Alzheimer aqui. Filha do Dom Pedro II. Isabel, olha, quase que eu me confundo. Peço até perdão para vocês, pois tem horas que a gente esquece os assuntos. Rainha Isabel, filha de Dom Pedro II, foi ela que assinou a Carta de Alforria em 1888. Só que, até então antes, começou-se aos poucos fazendo esse processo de desescravização, digamos assim, pois era algo que já não estava sendo bem visto pelo capitalismo e pelas pessoas em si em outros países, tanto que o Brasil foi um dos últimos países a finalizar esse conceito de escravidão como comércio e como negócio legal. E é nesse contexto de escravidão e de mixigenação de raças, doutrinas e costumes que começa a surgir a capoeira, pois durante todo esse período de 1500 até 1888 e depois disso, a capoeira foi começando a engatear, digamos assim, pois ela surgiu em mais de um local, em épocas diferentes, ou com visões diferentes que ao tempo foram se misturando, digamos assim. Então, um dos lugares que a capoeira cresceu muito ou teve muita influência, digamos assim, por esses fatores que eu passei: Bahia, Maranhão, Pernambuco também, Rio de Janeiro e por aí vai. Pois todos os locais que tinham escravos, eles lutavam para fugir, para ir para os palmares. Então, eles tentavam disfarçar ou aprender as coisas escondido em oculto para conseguir fugir, pois não tinha liberdade para eles nessa época. Esse é o conceito de escravidão, você não ser livre de algo, pois o conceito de escravidão pode ser tanto físico quanto mental, pois a gente pode ser escravo de pensamentos, de ações e de pessoas e coisas. Então esse é o fundamento ou o quesito de escravidão. Com isso, eles fugiram, muitos fugiram e começaram a desenvolver uns métodos de combate. E antes de fugir também, onde eles desenvolviam os combates e disfarçavam de dança, pois nessa época, pela influência africana dos próprios escravos, pelas vertentes religiosas, com o batuque, os tambores e tudo mais, eles conseguiram disfarçar a luta no meio das danças e festivais que eles tinham, entre aspas, um pouco de direito de fazer, pois todo mundo sabe que era muito difícil eles terem liberdade para fazer qualquer coisa. Então, os únicos momentos que eles tinham oportunidade para fazer isso, eles treinavam para aprender os seus conhecimentos e aprimorar isso para conseguir fugir e ter a sua liberdade. E com isso começa a surgir a capoeira. Em primeira instância, como eu falei, pois a capoeira vai se distinguindo no decorrer dos tempos. E até nos dias de hoje ela é bem diferente do que ela era no começo, que até eu vou resumir depois no final do vídeo esse contexto. A capoeira, em primeira instância, ela foi uma luta por sobrevivência, em busca da liberdade de uma nação ou de uma raça em si. Que até eu não gosto de falar esse termo raça, porque parece que quem é branco, quem é negro, quem é de outra etnia, digamos assim, é melhor ou pior que você, e isso eu não gosto. Mas esse é o fundamento da época em si. Então, eles constituíram a capoeira com isso, e até o significado da capoeira em si, a termologia da palavra, vem do tupi, que significa mato curto, mato cortado, mato ralo, pois eram os locais que eles ficavam, onde eles treinavam, dançavam, faziam seus cultos, e o mato ficava amassado, de tanto ficarem passando. Até uma observação, quando você for passar uma linha de trem, ou um lugar que tem um caminho assim, de tanto passar o pé, você percebe que a plantação ali, ela começa a sumir. Então,
esse seria o fundamento da capoeira, o local que a plantação está baixa. Então, no significado da palavra e no contexto histórico, capoeira seria isso, uma luta de liberdade que foi disfarçada de dança para eles conseguirem a sua liberdade. Com isso, começou a se distinguir e se dar o termo capoeira para essas coisas. Só que no fator histórico, a capoeira, ou até capoeiragem, como é chamado, ou era chamado em muitos lugares, seria todos esses conceitos envolvendo a doutrina e visão afro. Então, samba, batuque, todas as culturas musicais e até de estilos afro seriam considerados capoeiragem e também vadiação. Então era proibido, por lei, fazer essas coisas. Então, se um negro escravo era pego fazendo uma coisa dessas depois de um tempo, ele era punido. Depois que aconteceu o quesito da Carta de Alforria e nesse período de transição, onde começaram a libertar os escravos aos poucos, principalmente as pessoas de certa idade ou quem já nascia de uma escrava, então já podia ser considerado livre. Porém, um fator também que influenciou muito na história é que quem era livre não tinha onde ir, não tinha condição de ter algum lar, uma moradia, porque todo mundo considerava eles como escravos, então eles não eram vistos como gente, digamos assim. E até muita gente continuava morando com seus donos, digamos assim, enquanto outros simplesmente ficavam ou criavam-se as favelas, pois não tinham para onde ir, eles começavam a ir aos morros. Então são alguns fatores que ajudam a entender a história da capoeira, com esses fatores em si. Um outro fator, que daí seria após a carta de alforria, é a vadiação em si que eu estava explicando, pois a capoeira nessa época já era uma luta, digamos que forte aqui no Brasil, nos lugares que ela começou a florar, pois era passado de geração para geração, e com isso, nesta época em si, depois de 1888, pessoas de outra classe ou de outra etnia começaram a fazer também, pois antigamente era só os negros que sabiam a capoeira. Nessa época já começou a unir um pouco mais as forças ou o propósito em si da capoeira. E nisso, como eu falei, era a época das leis que existiam contra a capoeiragem e vadiação. Com isso, até muito conhecido no Rio de Janeiro, eles lutavam, faziam rodas na rua, ou até os capoeiristas eram conhecidos como os defensores bom de briga. Então foi decretado por lei que era proibido a capoeiragem. Então, nessa época da história, depois de 1800 para 1900, a capoeira era considerada como uma luta de marginal, uma coisa de vadiação e toda essa parte negativa, digamos assim. Só depois de um tempo, quando chegou a linhagem de Mestre Bimba e depois de Mestre Pastinha, que a capoeira começou a ganhar um pouco de valor e um pouco de reconhecimento histórico, porque antes disso ela era mal vista, ela era malquista por todas as pessoas na sociedade e até nos dias de hoje muita gente discrimina a capoeira por muitos desses conceitos que elas nem sabem o motivo em si ou até pela influência que ela tem na visão e doutrina afro-brasileira. Então, na capoeira, quem é capoeirista sabe que ela tem muita influência dos quesitos de músicas africanas, principalmente voltadas à religião. Então tem muitas músicas que a gente faz cantiga para Iemanjá, para Ogum, só que é uma influência indireta que a gente faz da doutrina com a arte marcial, porque querendo ou não, como eu disse, capoeira, história do Brasil, religião, tudo isso, até escravidão, tudo isso está interligado. E até o ponto X e final que eu estou chegando no contexto desse vídeo, que a capoeira no começo era a luta pela liberdade. Depois ela era uma maneira de se defender nesse período de 1900 e era considerado como vadiação. Depois, quando surgiu o quesito do mestre Bimba e mestre Pastinha, que daí foi surgindo as linhagens de capoeira, que tinham muitos outros mestres, porém esses são os mais citados, ela começa a ser vista como arte marcial, onde até muitos desses mestres deram aula de defesa para polícia, para exército, por aí vai, e até hoje acontece isso. E até o fundamento ou o momento que em si a capoeira começou a ser vista como um esporte. Tanto que até o mestre Bimba, se eu não me engano, por ele ser mestre de capoeira, ele se formou em educação física por causa da graduação de mestre que ele tinha, ou pelo status de mestre, porque antigamente a capoeira não tinha esses quesitos de graduações, você fazia, você não tinha um papel dizendo eu sou mestre, eu sou corda X, corda Y, e tanto que até o termo corda e cordel surgiu depois de um bom longo período.
que antes os capoeiristas eles usavam lenço no pescoço, tem linhagens de Angola que eles usam cinto, então é muita coisa que foi se difundindo até chegar no que ela é hoje, organizada ou estruturada. Então, nesse momento que ela começa a ser vista como arte marcial e depois passou a ser um esporte e um esporte mundial, ela mudou muita coisa, ela começou a implementar muitas regras, começou a ganhar mais olhos, digamos assim, e ser mais respeitada. Só que, né, o problema em si, agora que vamos falar sobre ter um problema que tem na capoeira, é que como ela é uma arte ainda voltada e enraizada nesse conceito de escravidão, de luta pela liberdade, ela não tem como ser totalmente um esporte, digamos assim, porque um dos princípios ou visões de capoeiristas ou da própria capoeira em si falam que a capoeira é tudo que a boca come, que a capoeira é expressão e liberdade, então tudo que você faz é visto como capoeira dentro de uma roda, que é até um conceito meio que se você for parar para analisar mesmo e ser bem específico, quando a gente fala essas terminologias que são aplicadas pela própria capoeira, acaba gerando uma certa ironia. Porque se a capoeira é tudo que a boca come, então ela é luta, ela é dança, ela é arte, ela é música, que também eu quase esqueci de falar do conceito musical dentro da capoeira, aprofundando nos instrumentos e tudo mais. Só que, vou dar um exemplo, se tem um jogo mais duro de capoeira, as pessoas saem na porrada e eles falam que deixa de ser capoeira. Mas se a capoeira é tudo que a boca come, isso querendo ou não ainda é luta, entende? Então é uma certa hipocrisia que acontece por a capoeira ter se tornado um esporte ou ser bem visto nos dias de hoje. Pois muita gente acredita e acha que a capoeira é só ginga. É só gingar, pula pra lá e pula pra cá e floreio e desenvolve o jogo. Só que a capoeira, como eu já estou explicando, ela é muito mais que isso. Ela é dança, ela é arte, ela é fundamento histórico, ela é tradição, disciplina e hierarquia. Ela traz todas essas raízes ligadas com a cultura do Brasil. Então, quando a gente tenta até diagnosticar essas coisas, que nem vou dar um exemplo que acontece que é muito ruim em campeonatos de capoeira, que é até difícil você dar um critério específico de quem ganha um campeonato de capoeira por causa disso. Porque tem mestres, tem árbitros de capoeira que preferem um jogo mais de floreio. Tem mestres que preferem um jogo mais duro. Tem mestres que preferem mais de movimento de golpes. E tem campeonato em si que eles até proíbem certos golpes. Aí você fica naquele conceito, ué, mas capoeira não é liberdade? Se eu fizer isso, eu vou estar sendo desclassificado? Que nem tem muitos chutes que é proibido em campeonato que pode prejudicar o oponente. Mas ei, como é que fica esse quesito? Entende? Então, a capoeira, querendo ou não, ela é uma arte muito rica, muito bela, muito bonita em todos os seus fundamentos, tradições, conceitos e visões que tem até hoje. E do começo até agora ela mudou muito e ainda está mudando porque ela passa por processo de transição a cada dia. Você achando ou não, ela está mudando. E até você reparar os mestres antigos para os mestres atuais e para os futuros que vão se tornar mestres, a visão é muito diferente. E até na minha linhagem que eu aprendi e cultuo e reservo e preservo isso, a disciplina, a hierarquia, respeito aos mais velhos, principalmente aos senhores mestres de idade, até se não for mestre. Chega alguém no teu casual, na tua academia, que for mais velho, você trata com todo respeito, é cortês, ajuda, explica, dá o lugar para a pessoa, entende? São coisas que são básicas que até na capoeira a gente ensina. E todo o conceito tradicional que tem dentro de roda de capoeira e de treinos em si, mas mais voltado para a roda, que eu já fiz até uns vídeos explicando, porém eu posso me aprofundar nisso muito mais em futuros vídeos, porque do mesmo jeito que tem as tradições, ela tem muitos fundamentos internos que só quem é capoeirista conhece. E até uma coisa que eu sempre falo, que quem não é capoeirista e quer jogar numa roda de capoeira, acaba se dando mal por não entender esses fundamentos. Pois capoeira tem momento de jogar livre, momento de jogar duro, momento de você ser mais rápido, mais devagar, momento de jogo mais baixo, jogo mais alto, entende? Tem todos esses fundamentos e momentos para isso. Só que se você não treina, você não aprende com um professor e um mestre que vai te explicar esses fundamentos, você vai se tornar um afobado, você vai querer machucar em vez de jogar capoeira, que é totalmente diferente você lutar capoeira, jogar capoeira. Então são visões e conceitos totalmente diferentes quando você está fazendo uma apresentação. Que nem vou dar exemplo, tem jogo que é só mestre que faz, tem todos os conceitos artísticos também que tem dentro de uma apresentação de capoeira, que nem jogo com navalha,
Apanha laranja, pega cuti-cutico, que a gente fala, que é um jogo que você pega o saquinho com moeda ou dinheiro, digamos assim. Tem todo o floreio e chamadas dentro de uma roda de capoeira, onde você faz as chamadas para a pessoa que está jogando com você vir responder e fazer uma certa dança, digamos que ritualística, digamos assim, no meio do jogo de capoeira. E tem momentos que você pode fazer essa chamada. Então vou dar um exemplo. Se você está jogando capoeira e o jogo está mais tranquilinho, você pode fazer chamada. Se o jogo acelerou, mudou o toque, o ritmo, começou mais rápido, você não pode mais fazer chamada. Então são todos os fundamentos que estão nas entrelinhas da capoeira e que fazem ela ser uma arte tão rica quanto ela é. Os toques em si, as músicas que também, dependendo do que canta, é um fundamento específico. Canção para besouro, canção para, que é no caso besourinho, besouro macangá, que são jogos mais de porrada, jogos que a gente faz até para ficar mais calminho, para vadiar, de vadiação, jogo duro, jogos de demonstração, de acrobacia no caso. Então tudo isso é explicado dentro de um treino de capoeira e que é uma tradição que vem lá de trás. Que nem agora uma coisa que eu estava indo explicar lá na época depois de 1888, que a capoeira era vista como vadiação. Por causa desse conceito histórico, temos o toque de cavalaria, que era tocado tanto no berimbau, no pandeiro e até no atabaque, que quando a polícia estava chegando para pegar os capoeiristas e prender eles, pois era proibido, então trocava-se o toque do berimbau ou o toque dos instrumentos, então eles já sabiam que a polícia estava chegando, hora de fugir. Então é um fundamento histórico que tem na capoeira que você tem que saber como que surgiu para explicar para as pessoas. Outra coisa muito interessante também são os apelidos de capoeira, que seria o segundo nome em si da pessoa. Pois na época da capoeiragem, que era vista assim, as pessoas mudavam o nome ou pegavam certos apelidos para não ser preso. Porque chegava, por exemplo, meu apelido na capoeira é Sabuco. E na vida real, meu nome é Luiz. Então, se eu tô jogando capoeira e os caras querem me prender o Luiz, os caras querem qual que é o nome? Não, meu nome é Sabuco, não sei quem que é Luiz. Estão procurando outra pessoa. Então eles faziam essa troca de nomes para se proteger e se camuflar, digamos assim. Então esse é um dos fatores que a capoeira tem e traz em si, que são tradições até hoje, porque você vai ver todos os capoeiristas que participam e treinam, professor, mestre, graduado, todos têm um apelido. Que nem eu vou dar um exemplo de grandes capoeiristas que tem no Brasil, os cantores Rafael da Lemba, Pernalonga, o mestre Moraes e por aí vai. Então são muitos mestres, o Ananias, o grande mestre Ananias. Então são nomes que a pessoa passa, digamos assim, por até uma iniciação na capoeira, onde ela ganha seu apelido e até passa pelo batizado que a gente fala, que é a primeira graduação em si. Então o vídeo tá longo, tô explicando algumas coisas que eu comecei pelo fator histórico do Brasil e da capoeira, alguns costumes e tradições que tem na capoeira e a diferença da capoeira do que ela era antes para o que é hoje, que até vou dar conclusão só para finalizar esse vídeo. Hoje em dia a capoeira, por ser um esporte, ela mudou muita coisa e infelizmente isso em todas as artes marciais para mim é uma coisa que até é triste, mesmo sendo valorizada a arte em si, que nem judô, taekwondo, que se tornaram olímpicos, porém ela perde muito sua tradição e seu fundamento primordial. O judô foi isso, o taekwondo foi muito disso e a capoeira, querendo ou não, tá chegando nisso. Infelizmente, porque para mim ela não se tornaria um esporte olímpico nunca, por causa da tradição e respeito que devem ser mantidos. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje explicando um pouco sobre a capoeira, sobre sua história, bem resumido, porque se eu for entrar em detalhes tanto dos palmares que eu estava falando, que eu tenho que falar querendo de Zumbi, de Dandara, eu tenho que falar sobre Mestre Bimba, Mestre Pastinha, eu tenho que falar da minha linhagem do Mestre Sergipe, que é aqui do Paraná, com o meu Mestre Nica, e com todas as linhagens de mestres que tem aqui na região, e também pelo Brasil, e fora do Brasil, que hoje em dia a capoeira se tornou mundial. Então, esse é o primeiro vídeo, futuramente vai ter mais. Curta aqui embaixo, comenta, se inscreva no meu canal e axé capoeira.